Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês a instalação e a configuração do Hércules, beleza? Vou fazer bem devagarzinho, passo a passo, para que fique bem claro. Na pasta que vocês baixaram lá do Google Drive, vocês vão encontrar essas três outras pastas aqui: Config, Dashs e Software and Docs, beleza? Vamos demonstrar cada uma delas. Nessa pasta Config, a gente tem um arquivo texto que tem toda a configuração do Hércules. Vamos abrir esse arquivo? Bem, o que contém nesse arquivo texto? O que eu chamo de configuração do Hércules. Na verdade, o Hércules, que é o nosso mainframe virtual, ele é todo parametrizável, né? Então, esse arquivo é como se fosse a configuração dos periféricos do mainframe. Aqui eu tenho a relação dos endereços dos terminais que eu vou poder conectar a esse virtual mainframe. Eu tenho todos os endereços dos discos, né, dos discos de mainframe, onde estão os meus arquivos, meus datasets, né? Esses arquivos todos estão relacionados nesse arquivo de configuração, beleza? Bom, o importante, vocês entenderem, é que se eu estou instalando essa versão do Hércules para Windows, então eu preciso indicar aqui nesse arquivo texto os meus arquivos para o Windows. Por exemplo, cada arquivo desse de extensão cckd, né, cada arquivo desse aqui, ó, que para o Windows é um arquivo comum, né, de extensão cckd, para o meu mainframe virtual é como se fosse um disco. E para que o Windows, que é o sistema operacional que vai estar por trás de tudo, consiga abrir esse arquivo, consiga acessar esse arquivo, eu preciso indicar aqui o endereço completo. Então, por exemplo, esses meus arquivos, que são os discos do mainframe, estão todos eles gravados na pasta Dashs, tá? Que, por sua vez, está na pasta ZOS V12. Então, eu preciso indicar aqui, ó, no Drive, né, do disco, onde estão essas pastas. Então, se por acaso esses meus discos estiverem no Drive D, eu tenho que alterar tudo isso aqui para D2 pontos. Se estiver no Drive E, idem, ok? No meu caso aqui, como estão no disco C, eu vou deixar assim mesmo, ok? Então, basicamente, o que a gente precisa mexer nesse arquivo configuração é o endereço, a indicação, né, do Drive, onde é que estão esses meus arquivos .cckd, e, se eu precisar, aumentar a quantidade de memórias, coisa que eu acho desnecessário. Porque aqui, por exemplo, esse parâmetro main size, eu vou dizer para ele quanto de memória eu quero que o Windows reserve para o meu Hércules. Aqui está configurado 1000 bytes, ou seja, em torno de 1 GB. Está muito bom. E também a quantidade de processadores, se eu quiser utilizar mais de um, também acho desnecessário, ok? Então, do jeito que está essa configuração, está ok. A única coisa que eu sugiro mudar, se for o caso, é o drive onde estão os meus arquivos cckd, beleza? Bom, na pasta Dashs, o que contém nela? Todos esses arquivos, né, .cckd, eles são, na verdade, para o meu sistema operacional ZOS, como se fossem os discos físicos do mainframe. Então, aqui estão relacionados todos eles. O que eu sempre aconselho também é que você faça um backup dessa pasta. Guarde, salve em algum lugar, porque se no futuro você acaba perder, por algum motivo o Hércules deixar de entrar por alguma configuração errada que vocês venham a fazer, vocês têm salvo esses arquivos em algum lugar. É só copiar para cima da pasta que vocês vão estar utilizando, está tudo certo. Beleza? A outra pasta que vocês também baixaram do Google Drive, essa pasta Software and Docs. Aqui nessa pasta eu tenho, dentre outras coisas, o instalador do Hércules, que eu vou demonstrar agora, tá? Que é exatamente esse arquivo aqui, o Hércules -305 nativo. Então, esse camarada aqui é o instalador do Hércules. Essa versão que eu estou disponibilizando não é a última versão do Hércules. Se vocês olharem lá na internet, tem versões mais recentes. Mas eu sempre utilizo essa, porque essa, apesar de antiga,
ela não tem compatibilidade nenhuma com qualquer sistema operacional Windows. Já instalei no Windows XP, no Windows 97, Windows 10, nunca tive problema nenhum de incompatibilidade. Então pode usar, porque na verdade o Hércules, ele não é o ator principal dessa história. O principal é o sistema operacional ZOS. Esse funciona perfeitamente. Okay? Então a gente vai utilizar essa versão 05 mesmo. Ok? Bom, quando eu starto aquela opção do Hércules 305, ele vai abrir para mim essa janela aqui, que é a janela inicial da instalação do Hércules, ok? Então eu simplesmente clico em Next, daí ele aparece essa outra janela. Nessa janela ele faz referência à licença, né, do Hércules, que é free, não tem problema nenhum, ele pode instalar sem problema nenhum. Aqui eu só devo concordar, né, com os termos da licença e clicar em Next. Nessa outra tela, ele vai indicar um local para instalação do Hércules. Eu até posso modificar esse local, né, no momento da instalação, mas eu não vejo necessidade, tá? Então ele vai instalar na pasta Program Files x86 a pasta Hércules, e dentro da pasta Hércules ele vai incluir a pasta Hércules 305, ok? Então aqui normalmente eu não mudo, eu só clico mais uma vez em Next. Aqui também, né? Nessa janela, ele também vai estar dando uma satisfação do que ele está fazendo com relação à instalação. Também não tem muito o que fazer, é só clicar em Next de novo. Aqui ele vai mostrar o que chama de linha do tempo, né? Do processo de instalação. Normalmente não demora muito não, tá? Quando ele terminar essa janela, a gente continua. Bom, quando ele termina a instalação, né, ele indica aqui que a instalação foi completa, então o Hércules foi instalado no Windows, ok? A parte de instalação já foi feita. Aí só resta agora clicar em Close, né, para continuar a configuração do Hércules. Bom, como eu falei com vocês logo no início do vídeo, essa versão é uma versão muito antiga, né? E para que ela esteja totalmente redondinha, né, eu preciso baixar, né, extrair esses dois arquivos que acompanham na pasta, tal do fishlib e arcgui, certo? Eu preciso extrair esses dois arquivos na pasta onde o Hércules foi instalado, ok? Por que isso? Esse fishlib, por exemplo, ele contém umas 4 DLLs para o Windows. Para quem não lembra o que é uma DLL, são uma espécie de arquivos de extensão para que o sistema operacional, para que a versão desse sistema operacional possa executar essa versão do Hércules, ok? Então, ele traz alguns códigos embutidos para que o Windows consiga executar essa versão. Então, eu tenho que extrair esses arquivos da pasta onde eu instalei o meu Windows, beleza? Para isso, como é que eu faço? Eu clico com o botão direito do mouse nela, né? E escolho aqui, ó, extrair arquivos, beleza? Bem simples. Bom, quando eu peço para ele extrair arquivos, eu tenho que indicar aqui nessa pasta, né, no disco C, arquivo de programas, localizar a pasta Hércules e indicar aqui, ó, a pasta Hércules 305. É aqui que eu quero que ele extraia aqueles arquivos do fishlib, beleza? Eu dou OK, então ele vai extrair esses arquivos lá dentro. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui. Também vou extrair esse camarada da pasta do Hércules lá, beleza? Então, botão direito do mouse, extrair arquivos, beleza? Mais uma vez ele abre a janela de extração de arquivos. Também vou selecionar aqui, ó, a pasta do Hércules. Hércules 305 e vou mandar extrair. Depois de extraídos esses dois arquivos na pasta Hércules, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a pasta. Aqui em C, dois pontos. Deixa eu aumentar aqui essa. Vou localizar aqui a pasta onde foi instalado o Hércules. Então foi instalado aqui, ó. Beleza? A pasta Hércules 305 e tenho todos os arquivos do Hércules instalados. Só tem um detalhezinho. Quando eu extraí aquele fishlib, aquelas 4 DLL, na verdade ele gravou, ele extraiu numa pasta bin. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 4 DLLs aqui, ó, ou vou
mover para a pasta raiz do Hércules ou copiar. O ideal é mover, tá? Porque esses arquivos precisam estar na pasta raiz. Então, vou fazer mover para cá, beleza? Para continuar, então, fiz a movimentação daqueles arquivos para a pasta Hércules. Agora já tem tudo bacana, tudo preparado para finalmente instalar o Hércules ou executar o Hércules, beleza? Já estou com tudo aqui instalado. Bom, depois quando eu abrir a pasta Hércules 305, eu vou verificar que eu tenho esse objeto aqui. Esse camarada aqui, na verdade, é o executor do Hércules, ok? É esse cara aqui que eu vou executar. Então, eu posso fazer um atalho dele para a minha área de trabalho, posso fixar ele na minha barra de execução, posso fazer o que eu quiser. Então, esse camarada aqui é o cara que eu vou sempre executar quando eu quiser colocar o Hércules no ar, beleza? Ou então, essa é a interface inicial do Hércules, né? Depois que eu instalo, que eu vou executá-la pela primeira vez, ele vai estar com essa interface aí. Essa interface, ela faz uma referência, né? Faz uma espécie de... tenta fazer uma espécie de menção a um painel de um mainframe da época, né? Um /3, um /370 da época. Que acontece esses seletores aqui. O que normalmente o operador da época precisava fazer? Setar aqui nesses canais o endereço do disco onde estava residindo o meu sistema operacional, né? Que a gente chamava que era o endereço de IPL, o endereço de carga do meu sistema operacional. Então, esses 4 botõezinhos aqui, a gente vai mexer, vai configurar para o endereço 0 a 80. E esse endereço é fixo. Meu sistema operacional está sempre residindo nesse disco, endereço 0 a 80. E como é que eu faço para mudar esse endereço aqui? É só clicar com o mouse aqui, ó, que ele vai mudando, né, a indicação do número lá. Então, isso aqui é uma sequência hexadecimal, então eu tenho 0 a 80. Né? Então, pronto. Então, eu já tenho aqui indicado o endereço físico do disco onde está o meu sistema operacional. Quando eu for executar o processo de IPL, que é exatamente a carga desse sistema operacional, é aqui nesse disco que ele vai buscar. Depois eu vou mostrar para vocês, na verdade, quando eu digo assim, esse endereço 0 a 80, o que é isso aí para o mainframe? Beleza? Depois eu esclareço isso aí. Um outro detalhe, nessa interface aí, eu tenho essas indicações aqui que, na verdade, não tem utilidade nenhuma. Na verdade, só atrapalha. Então, eu vou desabilitar nessa interface essa informação aqui. De que maneira? Aqui na opção View, eu vou simplesmente desmarcar esses caras aqui. Ó. Veja que cada um que eu desmarco, ele vai desabilitando aquele cara na tela. E vai liberando a área útil. Né? Essa área em branco, né, que ele está mostrando aqui, é a área da console do Hércules. Ou seja, as mensagens, se houver mensageiro, ele vai listar aí nessa área. Então, quanto mais área útil, melhor. Beleza? Então, eu desabilitei e vou deixar do jeito que está aqui. Bacana? Então, essa é a interface do Hércules. Configurei aqui o endereço de IPL, né? É sempre 0 a 80. E outro detalhe, eu faço isso uma vez, ele grava, ele salva essas informações, não preciso ficar fazendo cada vez que eu entro no Hércules. Bacana? Bom, então nós vamos operar com o Hércules utilizando esses 4 botões aqui de cima. Né? Esses 2 botões aqui, esse cinza, ele é o botão de Power On, é o botão onde eu vou, entre aspas, ligar o meu mainframe. Okay? Depois de ligado o mainframe, o que eu vou fazer? Eu vou executar esse outro botãozinho azul, que é o tal do Load. O que quer dizer Load? A carga do meu sistema operacional. Então, ele vai executar uma função chamada IPL. O que significa IPL? Initial Program Load, ou carga do programa inicial. Que programa inicial é esse? É exatamente o sistema operacional IBM, que no nosso caso é o sistema ZOS. Bacana? Bom, aí a gente vai levantar o Hércules, né? Vamos entrar no TSO, vou demonstrar para vocês. No final de tudo, quando eu for tirar o sistema do ar, eu preciso também desativar o Hércules. Então, depois que eu desativei o sistema operacional, que vou desligar tudo, eu venho aqui e vou executar essa função de interrupt.
que seria esse interrupt para o Hércules? Bom, a gente fala de sistema operacional IBM, mas para esse laboratório, o sistema operacional que está por baixo de tudo é o Windows, né? Então, lá naquele arquivo de configuração, quando eu disse lá que eu quero 1 GB de memória, um processador, estou indicando os discos, né, virtuais do meu mainframe, eu estou indicando para o Windows quais são os recursos que eu quero que ele disponibilize para mim. Então, quando eu executo PowerOn, né, o Hércules, na verdade, é um servidor, né, que troca figurinhas com o Windows. E aí o Windows reservou para ele aquele 1 GB de memória. Então, o que eu faço no interrupt, né, quando eu for encerrar o meu processamento? Eu estou devolvendo para o Windows o que ele reservou para mim, aquele processador, aquele 1 GB de memória. Bacana? E depois eu executo o tal do power off, como se fosse desligar o meu mainframe. Aí eu posso fechar o Hércules e acabou a brincadeira. Bacana? Então, o que acontece quando eu clico em Power On? Ok? Vamos lá. Bom, quando eu clico a primeira vez em Power On, ele vai abrir essa janela aqui que ele chama de Preference. Aqui, eu percebo que eu tenho 3 campos que são precedidos de asterisco. Isso quer dizer que eles são obrigatórios, eu não posso deixar de informar. Os outros são opcionais. Bom, o que seria esse camarada aqui? Ele quer que eu diga para ele onde é que está o arquivo de execução do Hércules. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui. Na verdade, ele vai dizer, olha, eu acho que está nessa pasta aqui. Como eu não mudei, né, o ponto de instalação do Hércules, eu só faço confirmar, é aqui mesmo, beleza? Outro arquivo que eu devo informar para ele é meu arquivo de configuração. Onde é que está aquele arquivo texto que tem a configuração do mainframe? Porque esse processo de PowerOn vai ler aquele arquivo texto e procurar nele os parâmetros de configuração desse meu mainframe virtual. Beleza? Então, eu vou indicar aqui, ó, em que pasta ele está. O arquivo de configuração normalmente não está na pasta do Hércules. Está onde? Está na pasta... Deixa eu encontrar aqui o meu... Deixa eu encontrar ele aqui. Está aqui, encontrei a pasta. Né? Eu criei uma pasta Hércules, onde eu tenho o meu arquivo de configuração. Ou seja, nessa pasta config, onde está o meu arquivo de configuração. Eu dou OK, beleza? Então, a gente vai ver que quando a gente for executar de fato o PowerOn, ele vai abrir essa pasta config e lá dentro eu vou localizar o meu arquivo de configuração. Bom, a outra informação que ele pede que eu informe, onde que ele vai gravar um tal de log. O que seria um arquivo de log? É um arquivo sequencial, onde ele grava cronologicamente tudo que acontece dentro do Hércules. Isso aí não é importante, não faz diferença da minha execução do mainframe, então eu vou aceitar a sugestão dele. Vou pedir para que ele grave na minha pasta do Hércules mesmo. Tô OK, beleza? Então, o que acontece? Ele vai executar o meu... Então, no processo de execução do PowerOn, eu vou indicar para ele onde é que está o meu arquivo de configuração, tá? Então, como eu já mostrei para vocês, eu tenho um arquivo chamado ZOS-V12_BB. Aqui dentro ele tem todos os parâmetros de configuração para o Hércules, beleza? Só indico essa pasta e mando abrir. Bom, depois que eu mando abrir, ele vai pegar todos os parâmetros que estão naquele arquivo texto e vai só mostrar para mim num formato gráfico. Aqui eu não devo mudar nada, beleza? Não preciso mudar nada, na verdade. Eu simplesmente dou OK. Bacana? Por último, ele faz referência, mais uma vez, à tal da licença. Okay? Eu sempre respondo yes, okay? Onde eu vou concordar com aquelas informações em relação à licença do Hércules. Só dou OK aqui. Então, o que acontece? Ele agora está executando o processo de PowerOn. Beleza? Está executando o meu processo de PowerOn. Okay? Como é que eu sei que o PowerOn encerrou? Né? Concluiu. Eu olho para nessa lateral esquerda aqui. Ó. Então, quando ele lista tudo aqui para mim, okay? Isso indica que o meu PowerOn encerrou. Está concluído. Beleza? E o que eu vou fazer agora, depois do PowerOn? Eu vou executar o tal do load, que é para que ele execute aquele tal de IPL. Beleza? Bom, então,
como eu estava falando, né? Ele concluiu o Power On, né? Então ele lista aqui para mim nesse canto esquerdo a relação de todos os endereços de terminais mais a relação de todos os discos, né? O endereço de todos os discos. Quando eu falei que esse endereço aqui, 0 a 80, é o endereço do disco onde está o sistema operacional ZOS, perceba aqui, olha, para cada disco desse, para cada arquivo dele, daquele CCKD, para o meu mainframe, né, para o ZOS, para encontrar aquele disco, né, ele atribui um endereço hexadecimal. Então, o A80 é o tal do ZC Res1 CCKD, o A81 é o tal do ZC BBN2 CCKD, e assim sucessivamente, beleza? Então, o meu sistema operacional IBM está gravado no disco zcres1.cckd, que é aquele arquivo do Windows, que para o meu mainframe é o endereço 0A80. Sempre vai ser isso. Por isso que eu fixo aqui nesse seletor o endereço 0A80. Então, o que eu vou fazer agora? Meu Power On concluiu, só me resta agora fazer o tal do IPL, que é carregar o sistema operacional. Okay? Só que antes, né, antes de clicar nesse botãozinho azul, eu preciso verificar aqui, ó, que eu tenho aqui endereços de terminais disponíveis, mas eu não tenho nenhum terminal conectado. Então, antes de dar o IPL, eu preciso conectar pelo menos um terminal, porque esse terminal ele vai assumir uma função especialíssima no sistema, que é a função de console. O que seria uma console? É um terminal com uma configuração, com uma formatação específica, que vai permitir ao operador, no caso eu, conversar com o sistema operacional. O sistema operacional, quando ele emite as mensagens de erro ou as mensagens indicando que os processos estão em execução, ele sempre emite essas mensagens nesse terminal console. Então, é a única maneira que eu tenho de conversar com o meu sistema operacional, de solicitar que o sistema operacional execute um ou outro procedimento, beleza? Então, se eu der o IPL agora, eu vou ter problema, porque eu não tenho ainda nenhum terminal conectado. Então, antes de fazer essa conexão, eu vou primeiro abrir um programa chamado PW3270, que também tem na pasta Soft Docs, tem uma pasta chamada Emulador 3270. O que seria um programa emulador? São programas que simulam um terminal modelo 3270, um terminal IBM, né? Então, esse modelo 3270, eu já demonstrei para vocês, que é um terminal antigo da IBM, que permitia, na época, os programadores se conectarem ao sistema operacional. Hoje em dia, obviamente, aqueles terminais quase não são mais utilizados, né? Hoje em dia, a gente consegue acessar o mainframe de um desktop, de um notebook, até pelo celular é possível, beleza? Mas eu preciso conectar um camarada como esse. Então, vocês devem instalar também esse PW3270, que acompanha lá na pasta que vocês baixaram do Google Drive, e ele vai, então, configurar um terminal, vai executar uma conexão para este mainframe, beleza? Vamos demonstrar? Bom, quando eu executo a primeira vez o PW3270, ele vai abrir essa janela aqui, onde eu vou dizer para ele o endereço do servidor onde está o Hércules. Bom, para quem não conhece, esse endereço 127.0.0.1 é o que ele chama de loopback ou localhost. Então, como eu já comentei com vocês, o Hércules é como se fosse um servidor. Ele vai transformar a máquina de vocês em um servidor, tá certo? Esse servidor tem o endereço IP na sua rede virtual. Então, esse endereço 127.0.0.1 é exatamente o endereço do servidor. Sempre que eu vou abrir o Hércules e pretendo conectar na mesma máquina física onde está instalado o Hércules, o endereço vai ser sempre esse aqui, do tal do localhost, 127.0.0.1. E a porta sempre é 3270. Okay? Porta 3270. Quando eu dou OK, o que ele vai fazer? Ele vai conectar este terminal ao meu Hércules. Se eu retornar lá no Hércules, eu vou verificar que eu já tenho, então, um
terminal conectado, ok? Ele está indicando aqui que eu tenho um terminal que para ele está no endereço 0700, se conectou ao endereço IP 127.0.0.1, ok? Então agora, só agora, eu já posso clicar no botãozinho azul de load, ok? Clico nele, aí o que eu vou fazer? Ele vai rolar algumas mensagens aqui. Essa interface do Hércules eu posso até minimizar. Eu não posso fechar essa janela do Hércules. Eu só minimizo ela, ok? E passo agora a operar com aquele terminal. Vocês vão ver que naquele terminal que eu conectei como console, ele já começa a rolar umas mensagens, que são mensagens já no momento em que o sistema operacional começa a entrar no ar. Okay? Esse ambiente do Hércules já está todo configurado com todos os produtos prontos, já instalados e configurados. Então, a minha intervenção nesse momento é muito pequena, ok? Eu percebo que ele já vai startando automaticamente, eu já deixei um script pronto para que ele levante, que ele execute todos os produtos do ZOS, ok? Bom, mas vai chegar um momento em que ele vai parar e vai dar essa mensagem aqui, que geralmente é uma mensagem que a gente costuma dizer que está em highlight, ela está em evidência. Né? Normalmente é uma mensagem na cor branca, né? E ela vem precedida de um número. Esse tipo de mensagem na cor branca, precedida de um número, é o que a gente chama de reply. O que seria reply? O sistema está aguardando uma resposta do operador. Okay? Nesse momento aqui, onde ele está pedindo para que eu especifique uma opção, eu vou já explicar que opções são essas, né? Eu percebo que o sistema está parado, não tem nada executando, as mensagens pararam de rolar, ou seja, o sistema está aguardando uma resposta do operador. E que resposta seria essa? Bom, antes de falar da resposta propriamente dita, eu queria falar para vocês um pouco mais sobre esse cara aqui, ó, GES2. O que seria esse GES2? Bom, o sistema operacional é o ZOS, né? O sistema operacional IBM é o sistema ZOS, e no nosso caso a versão 1.12. Não é a última versão do ZOS, mas essa versão é bacaninha, ela é pequena e mais do que suficiente para a gente fazer nossas atividades. Okay? Bom, mas o que seria esse GES2? O GES2 é um produto também, né? É um subsistema que vem vinculado ao ZOS. O GES2 ele executa tudo no ZOS. Ele é como se fosse um faz-tudo no ZOS. Né? Todos os processos que entram em execução só executam por conta desse GES2. Né? O GES2 é quem faz com que os programas executem, o GES2 é que faz com que os address spaces sejam alocados, enfim, ele faz milhões de coisas. Mas tem duas coisas principais que ele faz, que é exatamente administrar o que a gente chama de spool e o checkpoint. Vamos explicar o que seriam esses caras. O spool é um arquivo, né, administrado pelo GES2 que guarda a imagem de todos os relatórios gerados no meu sistema. E tudo que executa no ZOS gera relatório. Então imagine a importância desse GES2. Antigamente, muito antigamente mesmo, antes da disponibilização desses terminais de vídeo, os programadores da época, e eu vivi essa época, eu comecei a trabalhar nessa época, nós não tínhamos um terminal disponível. Então, todos os programas que nós escrevíamos, nós perfurávamos, né, em cartões, levávamos no CPD, até que eu comentei isso já com vocês, para que esses programas pudessem ser compilados. E o resultado daquela compilação era impresso numa listagem em papel. Então, nós tínhamos que analisar o papel para ver se o programa estava certo ou errado. Bom, quando o meu programa gerava, por exemplo, relatórios, eu só tinha condições de ver se aquele relatório estava correto depois do relatório impresso no papel. Então, o desperdício de papel naquela época era muito grande. Naquela época, obviamente, não existia esse apelo hoje em dia de sustentabilidade, né? Então, a quantidade de papel que era jogado no lixo era uma coisa absurda. Então, o que faz hoje em dia esse spool? Para que serve? Então, em vez de eu gravar o meu relatório, a minha listagem no papel, ele grava em disco, para que eu possa, num terminal, num monitor, né, conectado ao meu mainframe,
possa ter acesso àquela listagem e aí decidir se vale a pena imprimir ou não. Se não valer a pena, eu jogo fora, eu deleto. Se valer a pena, eu direciono para uma impressora física para que aquele relatório seja fisicamente impresso. Bacana? Então, o spool serve para isso, para guardar uma imagem de todos os relatórios gerados no meu sistema. E só uma outra última informação. Tudo que está ativo no ZOS, todos os address spaces ativos no ZOS geram o relatório. Tudo, mesmo que eu não queira. Todos os address spaces ativos geram o que a gente chama de sysout, que é um relatório indicando tudo que ele já fez ou está fazendo. Ok? Bom, outro arquivo muito importante que o GES2 administra é o tal do checkpoint. Bom, nesse nosso ambiente Hercules, a gente não tem esse problema. Mas uma empresa como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Serpa, onde eu tenho, num dado momento, vários usuários conectados ao sistema, sempre que eu preciso parar uma máquina, parar um computador, eu tenho que executar o procedimento shutdown do ZOS. Só que, nesse momento, podem estar em execução vários processos, né, que o operador, muitas vezes, não tem controle. Mas isso vai impedir o operador de executar aquele shutdown? Não. Ele vai executar o shutdown, só que aqueles processos que estavam em execução, estavam numa fila do GES2 aguardando a execução, eles são salvos exatamente no tal de checkpoint. Daí, quando eu restartar o meu sistema, uma coisa que o GES2 faz é ir lá nesse arquivo de checkpoint e retomar a execução de quem foi interrompido. Então, ele coloca de novo na mesma posição onde ele estava e segue o processamento. Ok? Então, o GES2, dentre as milhares de coisas, administra também esses dois arquivos. O spool, que tem uma imagem dos relatórios, e o checkpoint, que tem exatamente o ponto onde os processos foram paralisados. Ok? E coloca para executar. Para o usuário lá que submeteu o job de execução, é transparente. Às vezes ele nem sabe que o sistema foi restartado. Ok? Bom, então, quais são essas respostas que esse GES2 está guardando nesse momento? Bom, como eu vou responder a um reply, né, vou dar um retorno para ele, eu primeiro tenho que indicar qual o código da mensagem que está guardando esse reply. Então, é aquele código numérico 01. Vírgula. A opção que eu vou escolher, né, nesse momento eu tenho 3 opções possíveis, no mínimo. Uma é warm. Eu vou colocar em letra maiúscula para ficar mais visível. Warm. O que seria essa warm? Eu vou dizer para o sistema o seguinte, olha, GES2, preserva o spool, ou seja, todas as sysouts que foram geradas no último IPL, preserva, e vai lá no checkpoint, abre o arquivo checkpoint e coloca, restarta todos os processos que estavam em execução no IPL anterior. Todos os jobs que estavam em execução, coloca de novo na fila do GES2 para que sejam retomados. Então, esse é o que a gente chama de warm start. Beleza? A outra opção é a opção cold start. O que seria o cold start? Eu estou dizendo para ele para o GES2 o seguinte, GES2, limpa o spool, não tem nenhum relatório que me interesse, pode limpar o spool, e simplesmente ignora o checkpoint. Não precisa ir lá no checkpoint, pegar quem estava em execução e colocar para restartar. Esquece o checkpoint, não faz nada, beleza? E a terceira opção é o tal do format. O que seria o format? Está na cara, né? Ele vai formatar os dois arquivos, tanto o spool quanto o checkpoint. Normalmente, o que eu aconselho, quando a gente vai dar o IPL pela primeira vez, a gente executa essa opção de format, que ele vai pegar os dois arquivos, vai formatar, vai jogar 0 binário em cima deles lá e vai começar do 0, ok? E, normalmente, né, nos vários IPLs que ele vai dando, outra opção legal é a opção Code. Se por acaso vocês precisarem acessar um relatório que foi gerado no último IPL, a opção é o ARM. Ok? Então, mas vamos começar aqui com o format. Format, vírgula. A outra coisa que eu vou dizer para ele é o seguinte. Bom, o GES2 ele é um subsistema que é todo parametrizável. Então, quando a gente configura esse sistema, esse ambiente ZOS,
Existe um arquivo chamado GES2-PARM, que é uma lista de parâmetros para esse GES2. Esse GES2-PARM tem N parâmetros que vão nortear a execução do GES2. Nesse momento aqui, ele está me dando a opção de mudar um ou outro parâmetro desse GES2-PARM. A gente nunca vai fazer. Então, o que eu vou dizer para ele? Olha, formata o meu spool e o meu checkpoint e depois, ó, no rec. O que quer dizer esse no rec? É no request. Não me pergunta mais nada. Segue adiante. Então, o que ele vai fazer? Depois que eu dou Enter, vejo que aquela mensagem branca apagou, ele acatou aquela opção, aquela solicitação, ele vai formatar o spool, vai formatar o checkpoint, e depois que o GES2 entrar no ar, né, ele vai permitir que os outros processos que estavam aguardando executem. Por exemplo, o TSO, o Vitan, a RACF e tantos outros aí que a gente vai ver. Então agora eu não preciso fazer mais nada. Passada essa intervenção, a partir de agora é só aguardar que ele conclua todo o processo. Então eu vejo que ele está rolando as mensagens, okay? Por isso que esse terminal console é importante, okay? Para que eu possa ter acesso às mensagens. Se acontecesse algum erro, algum imprevisto aí, ele mostraria para mim na tela, beleza? Então está startando aí o DB2, depois ele vai startar o SIX, startou agora há pouco o Unix, o TCP/IP, certo? Ele vai passando as mensagens, ok? Esse tal de TN3270 é o cara que me permite, né, executar o TSO dessa máquina, esse emulador. Okay? Então, veja, está startando o SIX agora, SIX5A01, e aí vai embora. Num determinado momento, né, em que o TSO já estiver ativo, né, o Vitan já estiver ativo, ele vai me permitir conectar um outro terminal. Okay? Esse terminal console, eu não mexo nunca, eu deixo ele parado aí. Porque da mesma forma que a gente utilizou esse terminal para colocar o sistema operacional no ar, eu vou utilizar também esse terminal para tirar o sistema do ar. Eu vou demonstrar depois, beleza? Então, vejam, normalmente, quando ele dá essa mensagem aqui do SIX, 65A0 conto is begin giving to SIX, quer dizer que o SIX já está preparado para trabalhar. E eu sei também que os outros produtos também já estão. Então, se eu der aqui essa mensagem, DA,L, eu estou pedindo para que ele me dê um display dos address spaces que estão ativos. Então, veja aqui, ó, eu já tenho o TSO ativo, o TCP/IP, o RACF, o Vitan, o próprio GES2, né, o meu SIX, o DB2, ou seja, eu já estou com todos eles ativos. Então, como eu falei a vocês, eu vou deixar esse terminal parado, não vou fazer nada nele, e vou conectar um outro terminal. Ou seja, eu vou pegar aquela instância do PW3270, aqui, o que está ativo aqui na barra de execução, vou clicar com o botão direito do mouse e vou executar uma segunda instância dele. Esse outro terminal que eu conecto, eu já recebo uma tela diferente. Esse terminal, ele já não vai ser mais tratado como console, vai ser um terminal de usuário. Essa tela que está sendo apresentada é a tela do Vitan. O que seria o Vitan? O Vitan também é um produto IBM que trata de toda a rede de terminais conectados a esse mainframe. Então, o que quer dizer Vitan? Virtual Terminal Access Method, ou seja, é um método de acesso de terminais virtuais. É ele que concede o acesso. Quando eu solicito a conexão de um terminal daquele endereço 127.001, o que acontece? O Vitan é quem vai dar ou não, vai conceder ou negar o acesso àquela rede. Quando ele concede o acesso, o Vitan tem uma tela pré-formatada, que a gente chama de USS-Tab, ele envia então para o terminal aquela tela padrão. Essa tela, na verdade, é uma macro assembler, né? Eu posso configurar, dando ela o jeitão que eu quiser, beleza? Então essa é a nossa área, essa tela de trabalho. Aqui eu posso entrar no usuário TSO ou conectar no SIX, por exemplo, né? Então, como é que seria abrir um usuário TSO? O exemplo está aqui, o comando logon e o nome do usuário. Como é que seria para abrir uma conexão no SIX? O exemplo está aqui, L e o nome do SIX, beleza? Vou abrir uma conexão no TSO aqui. Logon
vou usar o meu usuário, Casé. Né? Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Estou pedindo para startar um usuário TSO, pedindo para quem? Para o HackF. O HackF é aquele software de segurança que retém todas as configurações de todos os usuários, né? As profiles de permissão, se ele tem permissão ou não acessar o meu ambiente, enfim. Então, o HackF também tem o controle das senhas, ou as suas passwords. Você vai digitar a sua password, a sua senha, ok? E dá um Enter. O HackF, então, vai checar. Se a senha estiver ok, ele vai liberar o acesso, né? E aí eu conecto, então, naquele ambiente do TSO, especificamente nos painéis ISPF. Beleza? Então, aqui eu faço todo o meu trabalho, que vocês já sabem, edito programas COBOL, edito programas Assembler, submeto jobs, né? Edito meus jobs JCL, posso operar com os bancos de DB2, enfim, eu posso trabalhar no meu ambiente. Beleza? Enquanto isso, o terminal console continua lá. Eu não faço nada com ele. Beleza? Deixa eu dar esse comando aqui para limpar esse... O terminal está lá, o terminal console está lá. Tudo que ocorre lá dentro, ele emite essa mensagem. Então, eu conectei lá no usuário Casé e disse, olha, o usuário Casé foi startado. Ok? Essas mensagens que ele fica dando na console são mensagens de erro do DB2, porque esse ambiente do DB2 não está 100% configurado. Mas não chega a trabalhar as nossas atividades. Então, eu não esquento a cabeça com ele, não. Beleza? Voltando lá no meu usuário TSO. Bom, startei meu sistema. Trabalhei, configurei, acessei os meus programas COBOL, né? Só lembrar aqui o 3.4, né? Edito aqui na minha biblioteca, INF00 que eu estava utilizando. Abri aqui um exemplo de um programa COBOL, ok? Aqui o meu programa COBOL. Fiz tudo que eu tinha que fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou sair do sistema. Como é que eu faço para sair do sistema? Né? Eu fecho esse meu usuário TSO, vou dando F3, F3, V3, e sempre que eu vou dando F3 no meu TSO, ele depara essa tela aqui. Essa tela, só para relembrar, o sistema, o TSO, para cada usuário TSO, o sistema grava um arquivo que chama de log, né? Ou seja, que é o arquivo log. É um arquivo sequencial, onde ele guarda cronologicamente tudo que aquele usuário fez no sistema. No nosso caso, esse arquivo não serve para nada, então eu vou escolher a opção 2, que é a opção de delete. Ele vai deletar esse arquivo aí, da próxima vez que eu entrar, ele cria outro, e eu vou deletando. Normalmente, nas empresas, no Banco do Brasil, na Caixa, não oferecem essa opção para o usuário. Ou seja, todas as vezes que eu me conecto ao sistema, o sistema guarda um log de tudo que eu faço, para que ele possa, no futuro, se for preciso, fazer um que a gente chama de trilha de auditoria. Ok? Então, mas no nosso caso, a gente não serve para nada esse arquivo de log, só para ocupar espaço. Então, eu vou executar a opção 2 e dar Enter. Então, ele vai encerrar e vai executar o comando logoff daquela conexão. Então, ele retornou a minha conexão lá para o Vitan, beleza? Então, esse terminal eu posso até fechar. Encerrei. Agora, na console, o que eu vou fazer? Eu vou, antes de dar o shutdown no meu sistema, eu vou dar um comando para retirar o banco de dados DB2 do ar. Okay? Como é que seria esse comando? Hífen db9g, que é o nome do DB2, stop DB2. Okay? Estou dando stop nele. Ele dá essa mensagem que o stop foi complete. Agora eu vou startar uma procedure que já está configurada para fazer o tal do shutdown. Comando start, shoot all. Então essa procedure shoot all, eu tenho, da mesma forma que eu configurei o sistema para entrar automaticamente, essa shutdown vai tirar todo mundo do ar também automaticamente. E vocês vão vendo os processos sendo encerrados, sendo cancelados, se for o caso, beleza? E mais adiante ele vai me dar uma mensagem tradicional me dizendo que todo mundo já saiu do ar, né? A gente vai já ver que mensagem é essa. Bom, gente, então essa mensagem, all available functions complete, me indica que todo o processo de retirada, né, de shutdown foi concluído. Então, ele tirou todo mundo do ar, menos um cara. Né?
Ó, se eu der de novo aquele comando DA, L, eu vou ver que saiu todo mundo, menos o GES2. Então, veja, o GES2 é o primeiro camarada a entrar no ar, porque ele é o responsável pela execução de todo mundo, e depois que todo mundo sai, ele permanece. Então, agora eu vou dar o comando de parada do GES2. Tá? Os comandos GES2 normalmente vêm precedidos de dólar. Então, dólar P, tudo junto, GES2. Tá? Esse comando faz o quê? Ele vai tirar o GES2 do ar. Okay? Então, ele está executando agora o procedimento de tirada do GES2 do ar. Quando ele dá essa mensagem GES2 ended, quer dizer que o meu processo de shutdown foi concluído. O sistema operacional OS saiu do ar, ok? Então eu posso fechar agora essa janela sem problema, ok? Só que lá na janela do Hércules, o Hércules continua ativo, ok? O Hércules continua ativo. Bacana? O que eu vou fazer? Eu vou fechar a janela o PWD270, eu vou desconectar. Percebo que aqui no Hércules agora já indica que não tem mais nenhum terminal conectado. Então agora eu vou executar os dois procedimentos finais. Primeiro, o tal do interrupt. Que seria o interrupt? Eu vou interromper a relação do Hércules, que é o servidor, com o sistema operacional da máquina, que é o Windows. Okay? Interrupt. Beleza. E agora, o outro procedimento é o tal do power off. Executo power off, ele desligou o meu mainframe, ok? E o Hércules foi terminado. Bacana? Então agora eu já posso fechar a janela do Hércules, ok? E encerrou o meu problema. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e fiquem na escuta que assim que eu lançar outro vídeo eu aviso vocês, beleza? Um abraço, hein?